segundo a 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 28. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. 1 Samuel 17, versículo 28, está escrito assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciavam a Saul, e mandou em busca dele. Amém? A palavra de Deus fala que Davi, ele não era o queridinho, vamos dizer assim, de seu pai. A palavra fala que Deus, ele resolve tirar Saul. Saul, ele foi escolhido para ser rei conforme o coração do povo. O povo queria um rei que tivesse aparência de rei, que soubesse manejar bem a espada como um rei, como um guerreiro, porque as pessoas, elas têm a tendência a achar que vão vencer a batalha com a força do seu braço. E Saul, missionária Maria, era isso. Se eu preciso, para vencer batalhas, ser forte, eu preciso, para vencer um exército, ter força física, ter força mental, ter força intelectual, ter força financeira. Então eu começo a trabalhar o meu interior para ter esse tipo de força. E Deus começa a rejeitar. Deus escolheu Saul, porque era o que o povo queria. Mas agora Saul começa a mostrar que ele, no fundo, ele é um fraco. Saul agora está dentro do reino, então ele tem dinheiro. Saul agora ele está dentro do reino, ele tem posição social. Saul sabe manejar bem a espada, ou seja, Saul foi preparado para campo de batalha. Saul tem força física, Saul tem boa aparência, mas Saul é um fraco. A palavra fala que Golias, todo dia, durante 40 dias, ele se apresentava e afrontava o povo de Israel. Um exército com mais de 20.000 soldados não conseguia se juntar para derrubar um homem. Então eu entendo que uma multidão também não vai me trazer vitória. A palavra que Deus me deu hoje é que muitas vezes nós pensamos que será na força do nosso braço, na força da nossa inteligência, na nossa força física, ou talvez na nossa filosofia barata, ciência de loucura do homem, onde eu coloco Deus abaixo de nada, onde eu digo que Deus não existe e que o mundo apareceu por acaso. Inteligência artificial. Saul agora, ele começa a falhar. Eu vejo Deus permitindo que Golias
eu tenho 10.000, eu vou lutar com um exército de 10.000, então provavelmente um dos dois exércitos vão vencer. Mas se eu sei manejar melhor a espada, se eu tenho mais força física, mais inteligência, se eu tenho planejamento militar, estratégia militar, com certeza eu vou ganhar esse exército. Mas não ganhava um homem. Era grande, mas era um homem. Era forte, mas era um homem. Falava grosso, mas era um homem. Falava alto, mas era um homem. Lá estava o povo prostrado. Aí vem esse menino chamado Davi. Ele foi levar marmita. Ele era um rapaz obediente. Seu pai falou, vai levar lá, leva essa comida aqui para os teus irmãos, leva esse pão, esse aqui lá para os soldados, entendeu? Vê como é que teu irmão. Era um menino obediente, mas era um menino sem força física, era um menino sem aparência, era um menino o menor da casa, tanto fisicamente como comparado aos seus irmãos. Mas foi o que Deus escolheu. Deus escolheu, não é porque Deus escolhe, Maria, a gente porque é baixinho ou porque o João é altinho. Deus escolhe conforme a humildade. O que era, quando fala que ele foi escolhido, é porque Davi, ele era humilde. Davi, quando ele chega e vê o exército prostrado, a afronta, Davi, ele começa a se interessar. Quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Davi, ele era um apaixonado. Davi, ele era apaixonado por Deus e aquilo ali estava incomodando. Aquela afronta contra Deus estava incomodando o pequeno Davi. Por isso que ele foi escolhido. Será que nós temos realmente amado a Deus sobre todas as coisas? Nós queremos ser escolhidos, mas será que nós estamos colocando Deus acima de todas as coisas? A palavra que Deus me deu é que Eliabe, ele já vem afrontando Davi. Eliabe está lá, Maria. Quando Samuel é enviado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, Eliabe é o primeiro que se apresenta. E ele está tão aparentemente estruturado que um profeta que tem uma audição excelente para ouvir Deus, ele fala, verdadeiramente eis aí o escolhido do Senhor. E Deus fala, não, Samuel, não olhe pela aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu olho por dentro. E eis que eu o tenho rejeitado. E assim vai passando os filhos de Jessé, um por um, e o Senhor, estou rejeitando. Porque era só por fora. Por fora parecia inteligente, por fora parecia forte, por fora parecia, esse é o cara, por fora. Só que o Deus que nós servimos, ele olha por dentro. E havia um menino que estava cuidando de uma poucas ovelhas. E Eliabe vem, quando vê Davi, já fica nervoso. O que tu veio fazer aqui? Levando para os dias de hoje, Moloque, nada mais é do que uma forma levada para o português de Moloque. Quem era Moloque? Moloque é um demônio que hoje em dia leva outro nome, mas ele ainda existe, só que naquela cultura, naquele século, é o mesmo demônio, né? Só muda de nome conforme a cultura de um país e o século, mas é o mesmo nome. É um demônio que ele quer acabar com as nossas crianças, né? Então ele pedia que jogassem, né, as crianças. Tem uma religião aí, não se toca no assunto, mas que as crianças sumiam porque esse demônio, ele queria as crianças. Então crianças eram sacrificadas, né, para esse demônio. Não se toca no assunto, mas esse demônio ainda existe, ele não morreu. E aí nós temos o hábito de chamar nossos filhos de moleque. Está entendendo? Isso é errado. É tipo uma mensagem subliminar. É tipo assim, espera aí. A gente, eu falo a gente, não é a gente, é nós. Nós não costumamos falar espera aí, a gente fala pera aí. Então, tá entendendo como vai ficando? Moleque. Mas levando Eliabe, virou para Davi assim, numa forma carioca de falar, moleque, tu vai fazer o que aqui,
moleque? Te dá um cascudo, volta para casa. Quem é tu? Só que nós devemos proceder igual procedeu Davi. Davi sabia que a afronta muitas vezes vem até dentro de casa. Aquele que nos abraça, aquele que nos beija, aquele que anda conosco, aquele que muitas vezes fala que é nosso amigo, aquele que muitas vezes está lá na escola, está no trabalho, aquele cara ali gosta de mim, gosta nada. Quando todo mundo sai de perto, vem as piadinhas, vem um negocinho, né? Assim era Eliabe. Davi estava acostumado a sofrer afronta dentro de casa. Então o que Davi faz? Ele se afasta. Porque não adianta você ficar tentando bater boca com quem não reconhece o teu ministério. Não adianta você tentar bater boca com quem não reconhece você como pai, como mãe. Você tem que se direcionar a quem? A Deus. Hoje de madrugada, quando Deus me deu essa palavra, eu estava lendo em Jeremias. Abri, aí li aqui. A palavra fala que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Davi não tinha feito nada. Davi tinha chegado com uma marmita. Toma aqui, meu irmão. Vim de longe, caminhando no meio do sol, trazer comida para você comer. Eliabe tinha que abraçar Davi e falar muito obrigado. Não, se acendeu de ira. Porque no fundo, sabe o que Deus está falando? Satanás sabe quem pode com ele. Satanás sabe quem pode derrotar, e Satanás faz igual Golias. Ele fala alto, ele fala grosso, ele vem tirando onda, porque ele sabe quem é que pode derrubá-lo. Com quem deixaste as poucas ovelhas? A palavra que Deus me deu de madrugada. O diabo, ele sabe, missionária Maria, quantos filhos nós temos, onde eles estão agora, sabe se tem cabelo louro, cabelo preto, onde estão as poucas ovelhas que deixaste no deserto, sabe aonde estão nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, o diabo sabe. Com quem deixou, olha só, o diabo ele veio falando aqui através de Eliabe, né? Afrontando Davi como se Davi tivesse feito. Então o crente ele não pode fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque o diabo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Quando você lê antes, Diana, quando você lê antes, você vê que Eliabe, quando o pai pede para levar a marmita, a primeira, Davi, quando o pai pede a Davi para levar a marmita, a primeira coisa que Davi faz é procurar um guarda para guardar as suas ovelhas. Sabe o que Davi estava fazendo? Se eu tenho que varrer, eu vou varrer, mas eu não vou botar o lixo aqui não, missionária Maria. Eu vou pegar a pá, vou recolher o lixo e botar na lata do lixo. Porque tem alguém que está me observando, que está buscando falhas em mim para poder me derrubar, para poder me afrontar. Quando a afronta vier, ela tem que ser sem causa. Porque quando a pessoa fala assim, pô, tu me roubou, tem que ser mentira. Porque se eu tiver roubado, que justiça eu posso pedir a Deus? Ah, tu me xingou, tem que ser mentira. Porque quem me justifica, o meu advogado é Deus. Agora, se eu realmente estiver xingado, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que fechar as minhas brechas. Aqui ele fala, bem sei a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Não. Davi estava embaixo de ordens. Estava indo entregar marmita. Deus às vezes dá um negócio pequenininho nas tuas mãos, pastor João, para tu fazer, tu tem que fazer com zelo, porque Deus está querendo colocar você num lugar maior. Ele foi entregar marmita, mas ele não sabia que lá tinha um gigante afrontando o povo. E Deus usou esse menino, que ninguém dava nada por ele, que ninguém acreditava. Quando ele começou a falar, as pessoas perceberam que no meio daquela multidão, pensa, já pensou, parou para pensar, missionária Maria, você olhando para uma multidão, olhando quem vai me ajudar e ninguém se manifesta. Do meio do nada vem alguém que fala qual é o teu problema, mas essa pessoa aparentemente não vai te ajudar, mas ela está tão interessada que você começa a prestar atenção nela. E então eles vão até Saul para falar sobre Davi.
eu acho que Saul também não dá nada. Mas Saul, covarde que é, tenta vestir a roupa dele em Davi, só que a roupa é pesada. Aí Davi prefere sem a roupa humana e só com a roupa de Deus. Não adianta, teve tiroteio aí para tudo quanto é lado, não adianta, sem a roupa de Deus, eu não sou nada. Saul fala com ele, aí ele fala assim, não, já matei um urso para tirar uma ovelha do meu pai. Já matei um leão para tirar uma ovelha do meu pai. Davi era um apaixonado. Davi tinha cheiro de ovelha, Davi era um apaixonado por Deus. Deus está nos chamando hoje para ser como Davi. Pessoas humildes, mas apaixonados por Deus. Deus não está nos chamando. Esse exército, missionária Maria, é o exército de Deus, mas é um exército de gente frouxa. O diabo faz assim, manifesta uma aqui, aquele passinho do Michael Jackson, peraí que eu vou botar a mão, Deus está chamando Davi. Quem é esse aí que está se levantando contra o exército de Deus? Pensa, um menino protegendo um exército. Pensa, pai, pensa. Volta lá, vamos voltar no passado. Um monstrão grandão de uns 3 metros e pouco, né? O João já tem quase 2 metros. Quem é? Tem homem aí? Cheio de homem, Maria. Tudo assim. Quem? Eu? Tô brincando, gente. Calma, calma. Tem homem aí? Tem homem aí? Aí vem um menino, se coloca aqui, tá o gigante, se coloca aqui, aqui tá um exército. Tem, sim. Tem um. Aí o gigante olha para ele, vê ali um negocinho, né? Sou cachorro. Olha o que o gigante perguntou, sou cachorro para tu vir me acertar pedra de madeira? Sabe o que o gigante está falando? Tu não é nada. Só para encerrar, os 7 em Atos dos Apóstolos, 7 filhos de serva, se não me engano, faz tempo que eu não ouço essa história, mas 7 filhos de discípulos, profetas, não sei, não estou lembrando direito. Mas enfim, eles vêm e eles falam assim, manifesta um homem, né? Quando esse homem, um homem se manifesta, os 7 filhos falam assim, em nome do Deus de Paulo, eu vos conjuro, ou seja, eu vos expulso. A gente tem que bater no peito para o diabo saber, em nome do meu Deus, em nome de Jesus, porque demônio só sai em nome de Jesus. Não adianta falar, sai em nome da irmã Joana, da irmã Márcia, da irmã Maria, do irmão José, do irmão Antônio, do irmão João, da irmã... Não adianta. Só sai se eu falar em nome de Jesus, sai. Na hora a pessoa volta, o demônio sai. E ali eles falam em nome do Deus de Paulo. Aí o demônio fala para ele, os 7, um homem com demônios vira e fala para os 7. Paulo, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Mas vós, vocês todos, quem sois? É lógico que o demônio sabe quem é, mas o demônio está falando, conheço vocês, sei onde vocês têm andado, sei o que vocês têm feito. Vocês não têm autoridade. Vocês não são servos do Deus Altíssimo. Eu sei por onde vocês andam, eu sei o que vocês falam, eu sei o que vocês fazem. Já perderam a autoridade, certo que uma vez tiveram, faz eterno. Jesus está falando para a gente bater no peito e falar, eu sou servo do Deus Altíssimo. Cada dia vai aumentar. A tendência é cada dia os crentes esfriar mais. E cada dia os Golias se levantarem. Mas Deus está nos chamando hoje para ser um.
no meio da multidão. Humilde e apaixonados por Jesus. Amém?